Graça e paz, queridos. Bom dia a todos. Sou o pastor Elias. Estou aqui no meu gabinete na igreja e vou passar essa manhã aqui meditando na palavra de Deus, orando ao Senhor. E Deus falou comigo muito forte num texto que eu quero compartilhar com você. Está em Atos capítulo 3, que diz assim: E Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diretamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou, imediatamente aos seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Senhor, aqui está a tua palavra, Deus. Quero te pedir, Senhor amado, derrama o teu sangue sobre a minha vida, Deus, e que o Senhor possa atingir corações nesta manhã, Senhor amado, corações, ó Pai, que precisam ouvir a tua palavra. Acalma, Senhor amado, os corações aflitos, os corações perturbados, que o Senhor possa acalmar nesta manhã. Eu direciono, Senhor, essa palavra às pessoas que nesta manhã acordaram talvez com pensamentos de derrota, de destruição. Senhor amado, que o Senhor possa conduzir este momento de devocional que irei fazer aqui tão rápido, Senhor amado, mas que possa atingir o coração das pessoas que estarão assistindo esse vídeo. Eu te louvo e te engrandeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos aqui diante de um texto muito conhecido, de Atos capítulo 3, que fala a respeito da cura de um coxo, que todos nós já ouvimos pregar, eu ouço pregar esse texto desde pequeno, mas que tem uma profundidade tão grande para as nossas vidas, que eu quero destacar aqui 3 pontos importantes. Eu quero destacar 3 acontecimentos, 3 pontos que vai ser importante para a minha vida, para a sua vida. Primeiro ponto é que logo após a descida do Espírito Santo na vida daqueles que estavam ali reunidos no cenáculo, né, no Atos 2, em Atos 2, Pedro e João saem dali, daquele lugar, cheio de autoridade, cheio de poder. E é interessante que a Bíblia fala que eles estavam subindo ao templo para a oração. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui: tudo acontece quando nós nos dispomos a orar, mesmo que ainda não tenha chegado no local da oração, mas Deus conhece o propósito do nosso coração. O propósito de Pedro e João era subir ao templo para orar. Olha só, o propósito de João, de Pedro, não era curar ninguém, não era orar por ninguém, era ir ao templo orar. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui: a importância da oração na vida do cristão. Somente se dispondo a ir, Deus age a nosso favor. Somente com o coração voltado para orar, Deus age a nosso favor. Pedro e João estavam indo ao templo, querido. Não estavam orando em casa. Tinha acabado de orar, tinha acabado de receber a descida do Espírito Santo no cenáculo, aonde fala em Atos capítulo 2. Mas eles sentiram a necessidade de ir ao templo. Quantas pessoas hoje em dia falam que não precisa de templo, não precisa de igreja para orar, que eu oro em casa, que Deus faz em casa. Há necessidade sim
de irmos ao templo buscar ao Senhor. E quando a gente tem esse coração para buscar a face do Senhor no templo, na igreja, olha o que acontece. Pedro e João encontram um coxo. Desde a tua infância, quando nasceu, esse coxo estava ali, era colocado ali pelas pessoas. Segundo ponto. Primeiro ponto é decidir orar. Segundo ponto, querido. Segundo ponto é decidir falar a respeito de Deus para alguém que precisa. Né? Pedro e João olham para aquele homem e falam assim: eu não tenho ouro nem prata. Automaticamente o que aquele homem queria era dinheiro. Era o mendigo, estava esmolando. E automaticamente o que ele precisava ali naquele momento era de uma esmola. E Pedro olha para ele e fala: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Olha só, querido, o segundo ponto que eu quero destacar nesta manhã aqui para a nossa vida. O que você tem carregado dentro do seu coração? Pedro e João estavam com autoridade para falar em nome de Jesus. O que eu tenho, eu te dou. O que você tem nesta manhã que possa socorrer as pessoas, que possam dar para as pessoas? O que você carrega dentro de você? Será que você carrega a presença de Deus? A Bíblia diz que nós somos templo. Nós somos a arca de Deus. A arca de Deus é onde é que carrega a presença de Deus. E quando nós carregamos a presença de Deus, quando nós carregamos aquilo que Deus tem, aquilo que Deus é na nossa vida, não o que Ele faz, mas aquilo que Ele é. Quando nós carregamos isso, nós temos autoridade para declarar às pessoas que necessitam que eles serão curados. Para declarar às pessoas que precisam que eles serão libertos. Será que você tem algo de Deus na sua vida? Será que você carrega a presença de Deus? Que você possa ter a autoridade de Deus para falar assim: em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Olha o milagre. Para esses homens falar isso, eles tinham que estar cheios de Deus, tinham que ter a autoridade do Espírito Santo fora de série. Mas não é só isso, querido. E o terceiro ponto, querido, é que eu quero destacar aqui nesta manhã. Que além deles falar, levanta e anda, eles ajudaram estendendo a mão. Será que você tem estendido as mãos às pessoas? Ou será que você tem falado que Deus salva, Deus liberta, mas deixa para lá? Que nessa manhã nós possamos entender esses 3 pontos que eu quero destacar. Primeiro, ir para o templo para orar, na hora que é convocado, né? A gente precisa estar em oração, a gente tem a consagração aqui toda terça-feira, e são poucas as pessoas que vêm. Segunda coisa, é ser cheio de Deus, com autoridade de Deus, para declarar que aquela pessoa que precisa de Deus vai ser liberta, vai ser curada. Será que você tem essa autoridade? A gente precisa ter essa autoridade. E a terceira coisa é estender as nossas mãos. Porque não adianta falar com as pessoas que aceitam a Jesus hoje, né? Você vai ser liberta, você vai ser curada em nome de Jesus, mas não estender as mãos. O que nós precisamos é pregar a palavra de Deus, anunciar o reino dos céus, fazer com que as pessoas venham a Deus, fazer com que as pessoas aceitem a Deus, aceitem Jesus, estendendo a mão naquilo que eles precisam. Aquele homem estava deitado, foi preciso de além de Pedro e João falar assim, levanta e anda, estender a mão. A Bíblia está falando aqui, ó. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, anda. E tomando-o, versículo 7, tomando-o pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Ou seja, os pés e tornozelos se firmaram a partir do momento que eles levaram, que além de declarar que era para andar, eles estenderam a mão sobre aquele homem. Então, querido, que as pessoas hoje possam ver em você uma pessoa, um crente, que além de orar, gosta de ajudar. Vamos nos levantar nesta manhã, vamos fazer como Pedro e João fez ao entrar, ao buscar ao Senhor, tá? Porque a autoridade já foi nos dada. A Bíblia diz que todo o poder foi nos dado no céu e na terra. E nós faríamos coisas maiores ainda do que Jesus fez. Nós precisamos entender isso, tá, querido? Precisamos entender que aquilo que Deus fez, nós poderemos fazer quando nós cremos no seu nome,
queremos a sua vontade para a nossa vida. Que o Senhor possa te abençoar, que nesta manhã você possa declarar, tá? Declarar as bênçãos de Deus sobre a sua vida e que você tenha esse coração abençoador para abençoar as pessoas que precisam. Não somente chegar para as pessoas e profetizar que elas serão curadas, mas para ajudar, tá, querido? As pessoas hoje em dia estão necessitando de ajuda, de fortalecimento. Quando as pessoas aceitam Jesus, a nossa ideia é aceitar Jesus, bom, não, pega o telefone da pessoa, fica ligando para a pessoa, fica fazendo com que as pessoas se sentem amadas. É isso que nós precisamos fazer. O crente hoje em dia precisa dessa fórmula para poder sobreviver numa igreja, para que a igreja possa permanecer firme. Tá bom, querido? Para que a igreja possa continuar a obra que Jesus fez aqui. A obra que os apóstolos fizeram quando criaram-se a igreja primitiva, logo depois da descida do Espírito Santo. Então, você foi chamado para isso. Não é o pastor. Às vezes as pessoas falam assim, isso é papel do pastor, isso é problema do pastor. Não, o pastor já diz, ele é para pastorear. Quem gera ovelha é ovelha. Tá, querido? Então que você possa entender nessa manhã que você como ovelha precisa gerar ovelha para trazer para o pastor cuidar. Chegando aqui a gente vai cuidar, a gente vai fazer o que é necessário, tirar os carrapichos, a gente vai fazer o que é necessário para poder cuidar dessa ovelha perdida. Tá bom? Que o Senhor possa te abençoar nesta manhã. Fique com essa palavra aí abençoada. Que Deus possa realizar os desejos do seu coração. Um beijo no seu coração. Deus abençoe.